E aí, investidores e futuros investidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. Estava estudando alguns fundos imobiliários para colocar na carteira. Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês um fundo que eu estava estudando e eu resolvi, de uma certa forma, criar uma métrica com pontos, tá? Para avaliar determinado fundo imobiliário que eu pretendo colocar na minha carteira e eu resolvi compartilhar com vocês. Eu tentei ser mais objetivo possível, tirando o máximo de subjetividade, criando aí uma tabela através de pontos. O fundo em questão hoje, que eu vou compartilhar com vocês, é o GGRC11. E aí eu peguei o último relatório aqui dele, relatório gerencial, e aí eu estudando, olhando quando o fundo foi fundado, quanto ele tem de patrimônio, quanto ele tem de imóveis, quais são os inquilinos, quantidade de imóveis que ele tem, distribuição geográfica, os indexadores. Fui olhando tudo isso daqui e falei, como colocar isso aqui de uma forma compacta para a gente bater o olho e falar, isso aqui tá barato o preço, tá caro, tá barato, paga bons dividendos, não paga, tem boa diversificação, não tem. Então eu resolvi criar aqui uma planilha que eu vou compartilhar com vocês agora, que eu consigo pontuar cada característica, preço, dividend yield, tá? E aí eu vou explicar para vocês cada uma dessas métricas, tá? Se é a sua primeira vez aqui no canal Leve Investidor, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Guiar, sou investidor pequeno que pensa grande. Estou em busca da liberdade financeira e compartilho quase todos os dias essa jornada aqui no canal. Se você gosta desse assunto e não é inscrito ainda, já aperta o botão vermelhinho de inscrever-se. E se esse conteúdo agregar alguma coisa, já deixa um like. Então, bora lá. O ativo, no caso, o fundo imobiliário é o GGRC11, é um fundo de tijolo. Ele tem mais logístico. Ele também tem alguns imóveis industriais, alguns não, né? Uma parte importante de imóveis industriais, mas boa parte dos imóveis deles são segmento logístico. O preço da cota hoje está em R$ 106,99. Aí eu peguei aqui o valor patrimonial por cota, ou seja, se eu pegar todo o patrimônio do fundo e dividir pelo número de cotas, a cota teria que ter um preço aí na casa de R$ 130. Então aqui a gente já vê que ele está barato, né? O mercado está pagando 106, porém ele tem de patrimônio R$ 130 por cota. Isso traz um PVP de 0,82. Então a gente aqui tem um ponto relacionado a preço, tá? Sendo que um PVP maior do que 1,10 é igual a 0 pontos. Um PVP de 1 até 1,10, 1 ponto, igual ou abaixo de 1, 2 pontos, e abaixo de 0,9, 3 pontos. No caso aqui está 0,82, então ele tirou a nota máxima aqui em relação ao PVP. É um indicador de preço que eu gosto de utilizar bastante, muito bem utilizado geralmente em fundos de papéis, tá? Dificilmente você vai pegar um fundo de tijolos com PVP abaixo de 1, mas aqui no caso aconteceu. Aqui tem uma novidade, praticamente é uma criação minha. O que eu fiz aqui? Fiz uma adaptação do preço justo do método do Bazin. Inclusive, na descrição desse vídeo tem um link do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Gostaria até que vocês dessem uma olhada depois na descrição. Então, o que eu fiz? Eu peguei a média da Selic nos últimos 60 meses, tá ok? E peguei também a média dos dividend yield dos últimos 60 meses, dos últimos 5 anos. Então, eu fiz aqui um preço justo. Então, um preço justo baseado na taxa Selic, ou seja, eu tinha que ter um parâmetro, né, para comparar, que geralmente a renda fixa usa, né, essa taxa Selic para fazer aí o pagamento dos rendimentos, e eu utilizei essa taxa para a gente ter um parâmetro. E peguei os dividendos e aí cheguei nesse preço justo de R$ 108,23. Então, a gente vê que o preço dele hoje está abaixo do que o preço justo baseado na taxa Selic. Então ela ganhou aqui um ponto. Se o preço justo estivesse abaixo do preço de mercado, ela teria 0 pontos. Como o preço justo está acima do preço de mercado, então ele ganhou um ponto aqui de preço. Então, um total de 4 pontos, né? O total é 4, então ela tirou nota máxima de preço aqui, o GGRC11. Agora a gente vai para um outro indicador que é muito importante, que eu acho um indicador interessante, o dividend yield. E aqui eu pego um histórico também de 5 anos, uma janela legal, 5 anos, não tem muitas distorções, né? Porque dificilmente um fundo ou uma empresa continua pagando bons dividendos. Ela pode até um ano ter uma distorção, mas 5 anos já é mais difícil. Então, o dividend yield cresceu nos últimos 5 anos e
a gente tem aqui um parâmetro. Não cresceu é 0 pontos, cresceu, mas teve queda no caminho 1 ponto, só cresceu 2 pontos. Então, no caso aqui, ele cresceu, porém ele teve uma quedinha no caminho, se não me engano, foi no ano 2019. Aqui é uma informação somente, tá? O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 9,51. E se a gente pegar esse aqui mensal, nós estamos falando aqui que ele costumou pagar nos últimos 12 meses 0,79% ao mês. Então tirou um ponto só, o máximo é 3 pontos, então ele só conseguiu aqui um ponto de dividend yield. Então preço ele tirou a nota máxima, dividend yield ele ainda ficou devendo um pouco. Agora a gente vai um pouco mais para os fundamentos. O fundo teve início em abril de 2017, tem um patrimônio líquido legal, mais de R$ 1 bilhão, então é um fundo relativamente grande. Número de cotistas, quase 95 mil cotistas, então tem um número de cotistas também interessante. Tem liquidez? Tem. É um fundo que tem liquidez. Então, se não tivesse liquidez, seria uma nota 0. Como ele tem liquidez, eu dei um 1. O patrimônio líquido cresceu nos últimos 5 anos. Então, a gente vai ver aqui que se cresceu, mas teve queda 1 ponto, só cresceu 2 pontos. Então, aqui a gente vai ver que ele só cresceu o patrimônio líquido. Boa localização dos imóveis, 0 ou 1, então é sim ou não? Sim, é bem localizado os imóveis, na minha visão. Isso reflete na vacância, né? A vacância a gente vai ver aqui que ele está em 0, não tem nenhum imóvel desocupado. Isso aqui já é reflexo da boa localização dos imóveis. Então ele tirou a nota máxima na vacância. Bons inquilinos também tirou a nota máxima, que é 1 ou 0. A gente vê aqui os inquilinos, vou pegar aqui uns de cara, Ambev, Hering, Suzano, então marcas conhecidas, inquilinos conhecidos, lojas americanas e por aí vai. Então, para mim, a maior parte aqui dos inquilinos são bons. E isso reflete aqui na inadimplência, né? A inadimplência dele ele tem 17 imóveis, só tem um imóvel inadimplente. Então ele não conseguiu tirar a nota máxima. A nota máxima seria 3 pontos se ele tivesse nenhum imóvel inadimplente. Diversificação de imóveis, isso aqui também é muito importante, eu considero bem interessante. Dentro de diversificação, ele tirou a nota máxima, ele tem aí acima de 10 imóveis, são 17, se não me engano. Diversificação geográfica também tirou a nota máxima, porque ele está posicionado aí acima de 3 estados. Então ele tem mais de 3 estados, praticamente todas as regiões, se não me engano, ele só não tem imóvel na região norte, tá? Mas região Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, ele tem imóveis. Vencimentos de contrato também tirou uma nota máxima, ou seja, a maior parte dos contratos estão acima de 3 anos, acima de 36 meses, então tirou aí 3 pontos. E aqui para informação, o indexador, a maioria dos contratos estão indexados pelo IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Que é baseado o quê? No custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Então, isso é bem a realidade nossa hoje, né? Hoje o IPCA está subindo para tentar conter a inflação aí, a taxa Selic está subindo, e isso reflete aí a taxa de juros, que é o IPCA. Bom, pessoal, vamos ver aqui o total de fundamentos, 20 pontos o máximo, ele tirou 19, então foi bem aí os fundamentos do fundo. Gestão, eu criei aqui um peso bem forte para a gestão, se for positivo. Se a gestão for positiva, né? Ela vai ganhar 1 ponto, se a gestão for negativa, ela vai ganhar 1,5 negativo. Então, se a gestão impactou ou impacta negativamente o fundo, eu não tenho o histórico, mas pelo que eu já andei estudando, ele teve um histórico não muito bom, esse de gestão. Parece que é uma nova gestão, parece que é parece que é uma nova gestão, mas a gente tem que se basear pelo histórico, né? Não pelo futuro. O futuro a gente não consegue ainda ter essa informação. Então, pelo histórico que eu estudei, eu vi alguns comentários dos analistas, eles realmente foram categóricos com a gestão passada. Então, eu dei aqui 1,5 ponto negativo para a questão da gestão. Claro que isso aqui pode mudar, pode melhorar, tá? Isso aí com o decorrer do tempo, conforme a gente for estudando, isso pode ir melhorando. Bom, o total foi de 22,5 pontos, sendo que a nota máxima é 28, então ele tirou 22,5. Eu acho que não é uma pontuação tão baixa assim, acho que dá para melhorar, dá, principalmente essa questão de gestão, mas os fundamentos foram muito bons, na minha visão. Pecou um pouquinho no dividend yield e foi muito bom no preço, está com preço bem atrativo. Léo, é indicação, recomendação de investimento? Não. Léo, é recomendação, indicação de compra ou venda do fundo imobiliário, né, o GGRC11? Também não.
É apenas o quê? Uma planilha estou criando com pontos, vai criar um ranking aqui, vou colocar um filtro aqui. Depois, conforme eu for estudando outros fundos, esses fundos aqui, o pessoal indicou para mim na live que eu fiz para dar uma estudada. Inclusive, eu vou estudar também para ver se eu coloco na minha carteira ou não. Então, eu vou colocando, eu vou estudando. Isso aqui, pessoal, é apenas um start para começar a estudar o fundo imobiliário, se ele está bom, se está barato, se vale a pena colocar na carteira. É um start. Depois, eu vou lá no RI do fundo imobiliário. Inclusive, eu vou deixar o link do RI na descrição desse vídeo. E aí lá eu vou esmiuçar melhor, vou estudar melhor os detalhes. E aí, curtiu esse conteúdo? Deixa um like se você não é inscrito ainda. Fica o convite para se inscrever aqui no canal. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu.